O Senhor Lobo preparou uma salada para o café da manhã, mas ele tinha sonhado com algo mais substancial e que se encaixasse em sua natureza. No entanto, ele não tem permissão para comer carne, mas às vezes ele não suporta essa condição, pois um lobo de verdade precisa comer carne. Ele mora em uma caverna no fundo da floresta para poder esconder sua verdadeira natureza de seus vizinhos, pois havia muitos patos no lago próximo e ele sabia que precisava ser cuidadoso, pois se alguém percebesse que esse ordinário estava jantando os patos, ele seria linchado pelos seus vizinhos. Esse pilantra então aproveita para caçar bem cedinho enquanto os vizinhos estúpidos ainda estão dormindo. Acabaram de chegar mais patos ao lago e o lobo foi fundo nos arbustos e ficou vigiando um pato até que ele saísse do lago e ele pudesse dar o bote no pobre coitado. Quando ele voltou para a caverna, o pato ainda se debatia em meio aos seus dentes e imediatamente ele começou a massacrar o pato e o cheiro de carne fresca pairava no ar. Ele então trabalhou rápido, pois não poderia ser pego comendo outro animal e não podia sobrar nem as penas do pato para contar a história. Os órgãos do pato já haviam sido extraídos, mas quando ele estava prestes a fazer uma fogueira para preparar um delicioso pato assado, o lobo ouviu o barulho de alguém passando do lado de fora e o lobo já começou a entrar em desespero. A pessoa continuou caminhando em direção à caverna e logo percebemos que era o enxerido do George metendo seu focinho onde não tinha sido chamado. Esse miserável de uma figa veio seguindo o rastro de sangue, pois o estúpido do lobo se esqueceu de apagar os rastros pelo caminho. Imediatamente o lobo escondeu o pato atrás de uma pedra tentando esconder as evidências, mas o miserável do George permaneceu parado na entrada e não ousando entrar dentro da caverna. A esperança do lobo era que o George não conseguisse ver nada, pois estava bem escuro e os leitões não têm os olhos ajustados para a escuridão. O Senhor Lobo então disse ao George que era melhor ele ir para casa, mas o porco atentado correu para dentro da caverna em direção à pedra onde tinha visto o lobo escondendo alguma coisa e acabou encontrando o pato morto, que seria a refeição secreta do lobo. No entanto, o estúpido do leitão parecia não compreender muito bem o que estava acontecendo e o lobo tentou manter a calma e enganar o porquinho dizendo que aquilo era apenas um brinquedo que ele encontrou na floresta. O lobo acha que essa historinha funcionou e o George acreditou nesse monte de lorota, mas se isso não acontecer e o leitão revelar para todos, o lobo seria esfolado até os ossos e por isso deixar o George ir embora era um risco em potencial. Nesse momento o lobo começou a cogitar desviver o George, pois ele conhece bem o sabor delicioso de bacon que os porcos têm e tinha um leitão dando sopa bem na sua frente. Ele poderia simplesmente acabar com tudo ali mesmo e esconder bem os restos mortais do George e ninguém jamais o encontraria ou saberia o que aconteceu. Porém, nesse momento surgiu a voz da mamãe Pig chamando o George com seus gritos ecoando pela floresta e isso interrompeu as fantasias que o lobo estava pensando em transformar o George em uma porção de bacon, pois se o encontrassem com o corpo do leitão morto poderia acabar muito mal. Tudo que o lobo pode fazer foi respirar fundo, arrancar o pato das mãos do George e mandar o porquinho ir encontrar sua mãe. Felizmente o lobo conseguiu cobrir os rastros de sangue e até tomou um banho para logo em seguida levar o George de volta para seus pais. O lobo até os alertou para não irem tão fundo na floresta e ficarem de olho em seu leitão. De volta à caverna, o lobo pode finalmente saborear seu delicioso pato sem ser incomodado.